Estado sionista de Israel volta ao terror de Estado e à carnificina, por massas por reerguer o movimento mundial pelo fim do genocídio e pelo direito do povo palestino à autodeterminação. Derrotar o plano dos Estados Unidos de liquidar a resistência do Hamas, de expulsar os palestinos e de anexar a faixa de Gaza. Na primeira fase do cessar-fogo, Netanyahu esteve perto de não cumprir o acordo. Mas precisava mostrar aos familiares e à população israelense que estava se esforçando em libertar os reféns vivos e reaver os restos mortais dos que não sobreviveram ao cativeiro. Deixou claro, porém, que as Forças Armadas de Segurança de Israel não recuariam em toda a parte do território ocupado, e não desistiria do objetivo de destruir o Hamas. Apesar dessa transparência, chegou-se a considerar o acordo ditado pelos Estados Unidos como uma vitória ou semi-vitória do Hamas. O acordo em si não garantia o seu cumprimento da parte do Estado sionista. Netanyahu concordou em aceitar seus termos sabendo que poderia rasgá-los a qualquer momento, enquanto o Hamas e as demais organizações da resistência teriam de cumpri-los à risca. Trump manobrou com o acordo das 3 fases nas condições em que o governo de Bashar al-Assad caia na Síria e diminuía a capacidade do Hezbollah no Líbano. Por outro lado, o Irã caminhava para o isolamento e o Iêmen não poderia ir além dos ataques pontuais no Mar Vermelho. Nem bem se pôs em andamento o acordo. Trump anunciou a intenção do imperialismo remover parte significativa da população da faixa de Gaza, esmagada pelos bombardeios e exaurida nos acampamentos de concentração, para outros países, e assim, concluir a anexação, que sempre esteve na base da guerra sionista contra o povo palestino. A reação dos países árabes foi a de assumir um plano de reconstrução da faixa de Gaza. Apresentaram um cálculo de 53 bilhões de dólares. Foram claros, porém, que tomariam parte de uma intervenção sem se colocarem pela expulsão das forças militares israelenses e pelo fim de qualquer interferência do imperialismo norte-americano. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Egito servem aos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Suas feudais burguesias capitularam diante do objetivo expansionista e anexionista do Estado sionista de Israel, puxados pelos Estados Unidos, e alimentaram as divisões e conflitos na região, valendo-se dos resultados das guerras de intervenção norte-americana no Iraque e na Síria. Assim, alimentando a polarização com o Irã, os árabes sediaram o acordo forjado no final do governo Biden e no início do governo Trump. Serviram de serviçais a uma manobra montada pelos Estados Unidos, que foram historicamente os principais responsáveis pela criação forçada do Estado sionista, pela sucessão de guerras e pelo fortalecimento da estratégia expansionista da burguesia judia israelense. O maior dos crimes está em que a Autoridade Palestina da Cisjordânia, AP, tem sido conivente e servido de sabujo dos Estados Unidos. Todos sabiam que o acordo do cessar-fogo em 3 fases apenas serviria de promoção ao governo fascistizante de Trump. O maior dos problemas se encontra no desmonte do movimento mundial das massas de condenação ao genocídio e pela expulsão das forças sionistas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. É preciso reerguê-lo como frente única anti-imperialista em defesa da nação oprimida e contra as ofensivas econômicas e militares das potências que resultam em anexações. É necessário levar a sério a disposição de Trump de ocupar a Groenlândia e o Canal do Panamá, bem como transformar o Canadá em mais um dos estados que compõem os Estados Unidos. Levar a sério a paz anexadora e saqueadora na guerra da Ucrânia. A retomada dos bombardeios na faixa de Gaza, em poucos dias, deixou mais de 500 mortos. A carnificina se retrata na aproximação de 50 mil mortos. Não importa se são civis, crianças, mães e velhos. O objetivo dos sionistas e da burguesia imperialista é o de acabar com qualquer controle territorial pelos palestinos. Não pode restar nem mesmo ilusões na possibilidade de um Estado palestino. A barbárie que se ergue na faixa de Gaza é uma expressão em miniatura do que está por vir com a ofensiva dos Estados Unidos para manter sua hegemonia e com o rearmamento da Europa a pretexto da defesa contra o expansionismo russo. Trump prepara o terreno para a confrontação com a China. Essa marcha está à vista. A retomada dos bombardeios ao Iêmen, de fato, aponta as armas ao Irã. Nenhum acordo de pacificação pode vir do imperialismo em geral, e, em particular, dos Estados Unidos. A luta contra as guerras de anexações e pela autodeterminação das nações oprimidas está no centro da decomposição mundial do capitalismo, que potencia e impulsiona a escada bélica, a maior após o fim da Segunda Guerra Mundial.
É sintomático que os próprios porta-vozes do grande capital mencionam os perigos de uma terceira guerra. Assistimos ao ímpeto do armamento nuclear, claramente expresso pela França e Inglaterra. O bilionário orçamento militar aprovado pela União Europeia dá a perfeita dimensão dos perigos que corre a humanidade. É nesse terreno que Israel retoma os ataques destrutivos e mortíferos contra os palestinos que resistem heroicamente aos invasores. Trump procura sufocar as universidades norte-americanas, em que se realizaram manifestações contra o genocídio. Acaba de desfechar ataques à liderança e críticos do governo Netanyahu. Vale-se da farsa sionista de autodefesa diante do antissemitismo. Prendeu e está prestes a expulsar dos Estados Unidos o ex-aluno palestino da Universidade Columbia, Mahmoud Khalil, e o estudante indiano Badar Khan, da Universidade de Georgetown. Trump teme a retomada da luta estudantil pró-palestino, se pelo fim da intervenção militar. Judeus antisionistas se manifestaram na entrada do edifício Trump Tower pela libertação de Mahmoud Khalil. É importante que judeus e palestinos se unam pelo fim imediato da guerra de dominação e pelo direito à autodeterminação da nação oprimida. Esse é o caminho, inclusive, para combater a direita antissemita, que evidentemente continua existindo. Trabalhadores e juventude oprimida, a retomada dos bombardeios e a invasão das áreas desocupadas na primeira fase do acordo devem ser condenadas e combatidas reorganizando a luta nas ruas. Estamos diante da necessidade premente de reerguer e erguer novos comitês de frente única anti-imperialista pelo fim do genocídio, contra as anexações e pelo direito à autodeterminação da nação oprimida. Lutadores da causa palestina, vamos exigir que os sindicatos sejam postos a serviço dos oprimidos contra os seus opressores. Para isso, os comitês têm de ir para as portas das fábricas, mobilizar a juventude e realizar uma campanha unificada de todas as organizações que servem à luta dos explorados. Todas as correntes que se reivindicam do socialismo e direções sindicais devem se colocar pela convocação de um Dia Nacional de Luta, com paralisações e manifestações para unir em um só movimento as reivindicações dos explorados brasileiros com as bandeiras do internacionalismo proletário pelo fim das guerras e pela paz sem anexações.